Obrigado, Camila. Até mais. Boa tarde para você. Então vamos para a previsão do tempo. Jaqueline Brasil chegando aqui. Uma boa tarde, Jaque. Boa tarde, Cova. Boa tarde para você. Jaque, algum alerta para hoje? Alerta de chuva, como a gente já observa por aqui. Chuva que pode ser forte, algo que já está ocorrendo em cidades do norte, do nordeste. E funciona assim, como uma engrenagem, porque toda essa umidade atravessa o país, pegando carona com os rios voadores, indo ao encontro dessa baixa pressão que está no Paraguai. Então, o resultado, risco alto de temporais. Por exemplo, do norte do Maranhão até o norte do Amapá, do Pará, contornando região norte até o oeste de Mato Grosso e do sul de Mato Grosso do Sul até o norte de Santa Catarina. E nessa região aqui, há risco de granizo também. Pode chover forte nessas capitais: Manaus, Boa Vista, São Luís, Porto Velho e Rio Branco. Temperaturas de 24 a 31 graus. Mesma condição para você que está em Belém, Macapá, Curitiba, Campo Grande. Uma grande variação de temperaturas, de 16 a 31 graus. E, Jaque, como é que fica o tempo nas outras regiões? Uma chuva mais isolada, onde está verde claro aqui no nosso próximo mapa. É o caso da faixa leste de São Paulo, incluindo a região metropolitana. Agora, o tempo vai ficar firme agora à tarde no Rio Grande do Sul, um pedacinho de Santa Catarina, da divisa de São Paulo com Minas Gerais, subindo até o centro e sul do Piauí. Vamos falar mais de temperaturas baixas agora em Florianópolis, com 19, São Paulo, 23. No Rio, sobe um pouquinho mais, para 27. Salvador com 28, Cuiabá 29 e temperaturas bem mais quentes, altas, em Palmas e Teresina, 34 graus. Agora, Jaque, você está sempre nos falando sobre temperaturas. É uma preocupação com o calor previsto lá nos Estados Unidos, México e Canadá durante a Copa do Mundo, né? Será um dos grandes desafios para os jogadores. A Copa vai começar faltando 10 dias para o verão lá no hemisfério norte, ou seja, já é comum fazer calor. Só que, segundo os cientistas, o aquecimento global e a formação do El Niño podem elevar ainda mais as temperaturas. Mas até que ponto as condições climáticas devem interferir na saúde e na performance dos jogadores? Eu fui atrás dessa resposta. Os mais velhos vão lembrar. Na primeira Copa do Mundo do México, em 1970, o Brasil venceu grandes adversários para conquistar o tricampeonato mundial. Mas também enfrentou o calor. No jogo contra a Inglaterra, em Guadalajara, os termômetros marcaram 37 graus. Alta temperatura também na final, contra a Itália, na Cidade do México. 24 anos depois, durante a conquista do Tetra, mais sufoco na primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos. Vai que é sua! Na final, contra a mesma Itália, na cidade de Pasadena, na Califórnia, os termômetros registraram 32 graus. Mas como a partida começou por volta do meio-dia, o sol escaldante elevou a sensação de calor dentro do campo, para perto dos 40 graus. E olha a taça erguida! O calor nos Estados Unidos, México e no Canadá, durante a Copa de 2026, preocupa a Climate Central, um grupo de cientistas independentes que analisa as mudanças do clima no mundo. Uma pesquisa feita por eles aponta que, em 49 das 104 partidas programadas, há 50% de chance de a alta temperatura prejudicar a performance dos jogadores. E com um detalhe: a maioria das partidas já vai ocorrer no final da tarde e início da noite. Mesmo assim, a previsão é de calor. Em cidades como Dallas, Houston, Miami, Atlanta e Monterrey, onde as máximas costumam atingir os 35 graus, a alta umidade vinda do Golfo do México pode causar uma sensação de até 45 graus. Segundo a Climate Central, temperaturas acima de 28 graus já podem afetar os atletas. No sul e no leste dos Estados Unidos, as temperaturas podem ficar 3 graus acima da média e bem acima dos 30, com potencial para tempestades. No oeste, previsão de tempo mais seco e quente, com alto risco para incêndios florestais. Em Monterrey, a chance de formação de ondas de calor.
E em Toronto, não dá para descartar a elevação da temperatura no meio da tarde. Segundo os especialistas, durante a Copa do Mundo, a temperatura será um dos fatores determinantes na performance dos atletas. Mas outras condições climáticas, como umidade do ar, vento e radiação solar, também poderão influenciar. Só que para saber de tudo isso, horas antes ou até no momento do jogo, um termômetro como esse não será suficiente. É aí que entra um outro aparelho que mede tudo isso e indica de uma vez um índice de estresse térmico no organismo. É o chamado WBGT. Wet Bulb Globe Temperature. Em português, temperatura de globo de bulbo úmido. É um índice que avalia o impacto do calor e das condições do ambiente no corpo humano. Em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, a FIFA usou o WBGT para fazer paradas de hidratação pela primeira vez. Foi no jogo entre Holanda e México, em Fortaleza, quando a temperatura chegou a 31 graus, com 80% de umidade, o que aumentou a sensação de calor para 39 graus. O professor de esportes e clima da USP explica que as paradas de hidratação são fundamentais para ajudar os atletas a baixar a temperatura do corpo, que, com as condições extremas do clima e com o esforço físico, pode passar do limite de 40 graus, um risco para a saúde. E o que acontece? Quais são os sintomas? Quais são as consequências? A gente vai ter o efeito de aumento de câimbras, náusea, a gente tem aquela vontade de vomitar, a gente tem também uma perda de consciência meio momentânea, a cognição fica afetada bastante, então são esses os problemas. E se a gente não resolve, que seria o resfriamento, a gente pode ter um quadro de insolação por esforço. Aí, nesse quadro de insolação, a gente pode ter uma síncope, desmaio, até mesmo convulsão. Por isso, para 2026, uma novidade. Todos os jogos terão 2 paradas para a hidratação, independentemente da temperatura no estádio. O Manual de Emergências Médicas da FIFA determina ainda que, em cidades conhecidas pelo calor, se faça 2 medições antes das partidas. Se o índice ficar acima de 32 graus, os jogos podem ser atrasados ou até adiados. Seriam essas recomendações baseadas no WBGT, o padrão ouro de tomada de decisão. Então, coloque essa sigla no seu vocabulário, WBGT. A gente vai ouvir falar muito dessa sigla, porque é extremamente importante, né, Jaque? Como você mostrou na final de 94, o pessoal mal conseguia correr de tão calor que estava, né? Tanto calor. É impressionante, né? E para simplificar, a gente traduziu o cálculo do WBGT. Dessa forma aqui, todo dia vai ser feito um cálculo, uma combinação do dia, da temperatura com a umidade do ar, com vento e a quantidade de radiação solar. E dependendo do valor que sair aqui no resultado, teremos, então, um risco que poderá variar do baixo, Cova, me ajuda aí. Bom, verdinho, amarelo, regular, aí deu ruim, laranja. Já preocupa. É, mas ainda dá para jogar, né? Dá, claro, com algumas medidas. E depois, péssimo, quando estiver aqui, aparecer em vermelho, né? É a pior condição. E ao longo da Copa do Mundo, você vai acompanhar aqui com a gente qual será o índice do WBGT dos jogos. Jaque, e o que você já pode adiantar sobre a previsão do tempo para lá? Porque já é agora, amanhã, né? Já amanhã. Vem comigo aqui então, Cova, porque segundo os meteorologistas, nesse período do ano, que é final da primavera, quase verão no hemisfério norte, a atmosfera está mais aquecida. Então, vai ser muito comum a gente falar sobre calor e tempestades também. Então, no México, observando Cidade do México, já vou adiantar que ontem choveu bastante, hoje deve chover e amanhã, na abertura da Copa, risco de tempestade. Olha. Vamos falar sobre isso. Vamos direto agora para os Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey. As altas pressões vão elevar bastante as temperaturas por lá. E por último, vamos dar uma passadinha no Canadá? Em Toronto, porque as temperaturas vão ficar mais altas e como as frentes frias deverão passar por lá também, a gente vai perceber o encontro, o choque do quente com o frio, resultando em chuva muito forte. Então, a partir de amanhã, a gente vai trazer essa previsão do tempo especial da Copa do Mundo com todas as informações para você. Muito legal. Obrigado, Jaque. Imagina. Até amanhã. Até Tchau, mais. gente. Bom, e falta só um dia. É amanhã. Luiz Teixeira
está chegando aqui. Trocamos o planeta Terra pelo planeta Bola. Exato, tá bonito isso aqui. Boa tarde, muito Coba. bonito. Boa tarde a todos. Luiz vai nos já apresentar a maior Copa do Mundo, nossa seleção, preparativos. Conta tudo, por favor.